Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos, Pai, agradecidos por estarmos outra vez na Tua presença. Ajuda cada um de nós e dá-nos podermos ter uma noite, Pai, na qual possamos sair daqui contentes, felizes, agradecidos pela grande bondade do Senhor em nos ensinar. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, aqueles que estão à distância, que estão, ó Pai, também na mesma intenção que estamos, querendo aprender do Senhor. Ajuda, Pai, a cada irmão, cada irmã. Senhor Jesus, que o Senhor possa nesta hora visitar a cada um daqueles que estão abatidos, enfermos, problemáticos, dentre os quais nós colocamos o seu Antônio Ferreira, Pai, irmão Jairo lá em Natal, e em qualquer um outro lugar, Pai, que estiver alguém necessitando do Senhor, que a Tua mão de misericórdia possa atender a cada um. Colocamos, Pai, diante do Senhor o nosso pedido, que o Senhor possa nos atender, pois nós oramos, Pai, Te pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. Amém. O irmão Cássio nos mostrou ali um erro, né, que nós cometemos. Ele estava certo. A mensagem número 3 não é a que estamos estudando, essa é a número 4. Estão entendendo? Mas a ordem do busca é que fez essa troca. Mas a mensagem de número 41, deixa eu ver. É posição do corpo de Cristo, que é a sequência da série, né? Mensagem de número 41 é posição no corpo de Cristo. Mas como eu baixei do busca, eu segui a linha número 1, número 2, e quem está no número 3 é exatamente a número 4, viu? Mas nós vamos dar sequência. Eu não gostaria de fazê-lo, porque isso aqui foi um estudo sistemático. Eu gosto de ler na ordem, ou de datas, ou, né, número de tradução. Essa aqui é uma linha, é um tema. Aquela lá foi pregada de manhã, ou melhor, essa que foi pregada, essa lá de manhã, a número 41 de manhã, e a 42 à noite. Então, é sequência, né? Mas nós fizemos isso, eu não sei porquê. Deus sabe melhor, não sabe? Então, amém. Nós vamos fazer nessa ordem que Deus determinou. Vamos à leitura? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Gente, as expressões são bonitas demais, né? Nós estávamos discutindo um assunto ali dentro do escritório, acerca de vírgulas e ou se, né? São de muita significância na expressão de uma coisa clara. Então, isso aqui, por exemplo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Por quê? Porque estávamos dispersos. Estávamos à deriva, perdidos, né? Mas ele, através deste processo, né, com sabedoria e prudência, trabalhou esse fator, para que então pudesse nos congregar outra vez em Cristo, né, todas as coisas, dentre as quais estávamos nós. Amém. Não é? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Certo? É um processo. Enquanto houver tempo, isso estará sendo feito. Quando terminar conosco aqui, o processo ainda continua, até a consumação do tempo. Porque durante o milênio, ainda vai ter vida aqui. Estão entendendo? Vai ter vida aqui. O milênio é o reino do rei, a rainha e os justos. É o que eu vejo, tá ok? Muito embora o irmão Brano não entrou em detalhes sobre isso aqui. Então, essa é a minha visão. É análoga, certo? Ela pode ser mudada, dependendo. Nós só temos 300 e poucas mensagens, vamos por 400 mensagens, de 1.200 e um punhado. Vamos ver se o irmão Brano, em alguma outra aí para frente, fala alguma coisa acerca do assunto. Que eu não creio que tenha muita coisa a falar acerca do assunto. Por quê? Porque tem pessoas que conhecem o inglês, que já leram ou já ouviu todas as mensagens do irmão Brano. E nenhum daqueles com os quais nós já tivemos a oportunidade de conversar, detalhou sobre o assunto. Ninguém na mensagem se mete muito em falar acerca de milênio. Certo? Então, às vezes, eu dou uma bicada aqui, outra ali, eu tenho o meu parecer. O meu parecer é de um homem. Vocês estão entendendo? Muito embora eu tenha algumas coisinhas na Bíblia, algumas coisinhas em pontinhos da mensagem, que a gente... Vamos em frente. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, vírgula. Aí você pode parar aqui, descansar aqui,
e terminar aqui, nele. Por quê? Porque se eu estiver nele, você estiver nele, estivermos nele, o que falta? Nada, né? Digo, vírgula de novo, em quem também fomos feitos. Aqui está no afirmativo, né? Fomos feitos. Ele lançou o coletivo num processo realizado. É lindo isso aqui, né? É gostoso. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Agora, pela vontade de Deus, né? Então a gente podia, Deus abençoe, podeis vos assentar. O conselho da sua vontade já estava funcionando a seu favor, eu creio. Foi a primeira coisa que teve na sua mente, lá no princípio. Foi eu, foi você. Fomos nós. Amém. Ah, meu Deus, se a gente for ficar religioso, a gente não lê. Vamos ler. Que coisa gostosa, né? Quando você lê a Bíblia em observação das expressões, ela se torna mais viva para você. Ela não é como a leitura de um jornal, de uma folha de papel, mas ela é algo sobrenatural. Ela excede, né, as coisas de baixo, ela passa por sobre tudo daqui e se explode no eterno. É coisa gostosa demais. Então nós estamos estudando esta mensagem, que seria então a de número 42. É a 41, adoção, mistério predestinado de sua vontade. Pregada no dia 22 de maio de 1960, à noite. Nós tínhamos que ter pregado a que foi pregada de manhã, que foi posição no corpo de Cristo. Estamos parados no parágrafo 31. O profeta diz: agora o Espírito Santo moveu diretamente para fora da era pentecostal. Quando? Quando eles surgiram ali na Rua Azusa, que está falando do movimento da Rua Azusa. O movimento pentecostal nasceu na Rua Azusa. Não era uma denominação até então. Era um movimento sobrenatural surgido através daquele mensageiro para aquilo, chamado William Joseph Seymour, e até 4 anos depois, só tinha uma denominação saída daquilo. Era a Igreja de Deus, que existe até hoje. Em 1910, 4 anos depois, estava chegando no Brasil 2 missionários enviados por aquele movimento, através de Levi Petrus, na Suécia,
enviou o Gunaving e Daniel Berg para cá. E eles chegando no dia 19 de novembro de 1910, em Belém do Pará, começou então ali a pescar em aquários. Igreja Batista, Cristã Evangélica, Igreja do Véu, que estava surgindo naqueles dias também, e assim começou ali. E os primeiros crentes brasileiros a receber os dons, que eles chamam de batismo com o Espírito Santo, eram batistas. Foi uma irmã da Igreja Batista, a primeira brasileira a receber os dons, ou o dom de línguas, numa de suas reuniões ali em Belém. E assim, houve aquela explosão, a região amazônica e depois a região nordeste, até atingir sudeste e o sul. Passou por aqui, né? Aquele movimento. Aqui no Brasil, aquele movimento nascido em 1906 se organizou em 1930. Aonde? Natal, Rio Grande do Norte. Foi onde aconteceu a primeira assembleia a primeira assembleia do movimento, que eles então batizaram como Assembleia de Deus a partir de então. E aí, então, vieram as adições, mulher pregadora, e assim sucessivamente. Então, agora, o Espírito Santo moveu diretamente para fora da era pentecostal. O que fizeram eles? Eles se organizaram, fizeram a si mesmos reticência. Nós somos as Assembleias de Deus. Nós somos a unicidade, nós os que creem em dois, nós somos a Igreja de Deus, nós somos isto ou aquilo. E, reticência, você não pertence, se você não pertence a isso, esse a isso eu abri um parênteses, certo? Você não pode entrar no céu, a não ser que você tenha seu nome no nosso livro. O profeta diz: que demência! Nós aqui temos que dizer, se você não é adotado, se você não tem adoção, se você não tem o Espírito Santo, você não entra no céu. Essa é a expressão que a Bíblia afirma, confirma, certo? Ela afirma e confirma. Não me importa se você é um batista, metodista, presbiteriano, você coloca, reticência, né? Eu abri um parênteses, teve o seu nome no livro da vida quando Deus o coloca ou o colocou lá. Quando? Antes da fundação do mundo. Ok? Se você foi predestinado para a vida eterna, Deus te chamará de alguma maneira. O que ele vai ter que fazer para você acordar? Hein? Pense você e se coloque ali. E se lembre daquilo que Deus foi capaz de fazer para você se despertar. Se você foi predestinado para a vida eterna, Deus te chamará de alguma maneira, de algum modo, de um ou outro modo, certamente Ele o fará. Tudo que o Pai me tem dado
virá a mim. Saber a qual igreja você pertence, aquilo não tem nada a ver com isso. Porém, a denominação nunca fará uma coisa para você, mas ela pode te estorvar muito de seguir em frente com Deus. Mas isto nunca fará nada mais. Nada mais o quê? Do que isto, lhe estorvar. É um parênteses que eu estou abrindo. Certo? Denominação não pode fazer nada, a não ser te estorvar, a ver como fazer e qual o caminho certo para você chegar ao céu. A denominação cega. Cega mata qualquer um. Te faz congregar com um grupo de crentes e descrentes. Naturalmente você choca com isso em todos os lados que você vai. E eles até mesmo tinham aquilo no céu. Haviam esses acontecimentos lá em cima? Houve sublevação, né? E etc. Então está certo, mas você está olhando para a sua denominação. Olhe para Jesus. Ele é aquele para o qual temos que olhar. O profeta pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. Agora, enquanto estamos descendo diretamente, eles tiveram aqui duas reticências, né? Eu acho que esta mulher aqui levantou a sua mão, que ela havia estudado a pirâmide. Você sabe, a pirâmide nunca teve sua pedra final, a pedra de coroa, que foi a pedra que foi rejeitada. Os edificadores rejeitaram aquela pedra de coroa. Você sabe, a pirâmide nunca teve sua pedra final, não é? Nunca teve a pedra principal sobre si. Eles não puderam encontrá-la. Eles não sabem o que aconteceu com ela. Por quê? Porque a pedra principal que foi colocada sobre ela, ou que não foi colocada sobre ela, a pedra principal, o topo dela, porque ele foi rejeitado quando ele veio. Ele era a pedra rejeitada, isto é certo, mas isto terá a pedra. Vai ter a hora certa. Quando os construtores conseguirem colocar, que é a mais difícil, quer dizer, é a mais difícil para os trabalhadores, certo? Porque aquela pedra de coroa, que trabalho ele terá para poder acoplá-la? Mas para nós chegarmos àquela última pedrinha lá em cima, se não tivermos em nós o sobrenatural, o auxílio de lá, não vamos chegar a lugar nenhum, certo? Porque ele foi rejeitado quando ele veio, ele era a pedra rejeitada, isto é certo. Mas isto terá a pedra, isto é correto. E então, aquelas pedras que encaixam na pedra principal,
tem que ser em pedras, olha só isso aqui. A ciência, ela tem trabalhado tanto em prol de descobrir a matemática acerca da construção das pirâmides, que eles têm descoberto de onde aquelas pedras foram tiradas, não tem explicação como elas foram transportadas. Não tem explicação. Eles só sabem que elas foram cortadas em determinado lugar, transportadas, tem pedras ali que veio de a 800 quilômetros. Agora, pedras que não existem máquinas hoje que podem fazer aquele serviço. E eles passaram com aquelas pedras em regiões desérticas. E quando os construtores as colocaram lá, que eles não sabem também explicar como eles as colocaram, elas se encaixaram com tanta perfeição. Agora, por que elas se encaixaram com tanta perfeição? Hein? Porque foram cortadas pelo mesmo engenheiro. Amém. Aleluia. Não tem nenhum defeito ali. Nenhum defeito ali. Você não enfia uma folhinha de papel dessa entre uma e outra. Agora, se fosse um tijolinho, né? Mas são pedras de centenas de toneladas colocadas lá. Oh, isto é correto. E então aquelas pedras que encaixam na pedra principal tem que serem pedras completamente como aquela pedra. Ela dará certo e encaixará em todos os lados. A pirâmide é tão perfeita que você não pode passar uma lâmina de barbear, que é uma lâmina de gilete, entre elas, onde as pedras estão juntas. É uma alvenaria tão bonita. Algumas delas pesariam centenas de toneladas lá em cima no ar, e perfeitamente colocadas juntas. Ah, meu irmão, você é uma daquelas pedras. Pesa N's e N's toneladas. Quando ele estava subindo aquela montanha com aquele saco, aquele pregador, aquele construtor ali, né? Estava subindo a serra para ir num determinado lugar lá pregar. De repente ele viu aquele personagem subindo com um saco nas costas, que ele estava todo arquejando. Hein? Escuta. Que tem que o senhor vai levando esse trem? Pecado. Ixi, o senhor vai levando então. Aí ele viu quem era. Nas mãos, nos pés. Você vai levando o pecado do mundo todo aí dentro desse saco, então. Aqui só estão os teus. Ele é o construtor daquela pirâmide. Só ele pode colocar aquelas pedras ali. Em outras palavras, é o que o profeta está dizendo, né?
A pirâmide é tão perfeita que você não pode passar uma lâmina de barbear entre elas, onde as pedras estão juntas. É uma alvenaria tão bonita. Algumas delas pesariam centenas de toneladas lá em cima no ar e perfeitamente colocadas juntas. Esta é a maneira que Deus está trazendo sua igreja. Somos encaixados perfeitamente em um coração e um acordo. Agora, alguém diz bem, os luteranos lá atrás não são nada. Não são nada? Uai, e os que aceitaram que de graça seriam salvos? Hein? Para aquele dia, isto era o suficiente para eles irem parar aonde? Nas fogueiras. Nas fogueiras. A justificação era suficiente para eles ir parar na fogueira por aquilo. Entendeu? E o profeta diz assim, ó. Bem, eles dizem, agora alguém diz, bem, os luteranos lá atrás não são nada, estão perdidos. Não creia você nisto. Os luteranos virão na ressurreição, exatamente como o resto virá na ressurreição. Batistas, presbiterianos e todos os filhos de Deus virão naquela ressurreição. E esta é a razão pela qual as pessoas dizem, bem, haverá um reavivamento que varrerá e sairá daqui e salvará centenas de milhões de pentecostais. Todos eles se salvarão e lá haverá o rapto. Você está enganado, né? Todos eles se salvarão. Aqui está falando, está colocando os pentecostais na ponta da coisa, né? Alguém diz, todos os pentecostais, Preste atenção. Todos eles se salvarão e lá haverá o rapto. Você está enganado. Naquele rapto haverá centenas de milhares, isto é certo, mas eles têm sido feitos em 6.000 anos. Desde Paulo até agora, tem um trabalho feito, não tem? Hein? A pirâmide está sendo construída desde lá, ou não? Hein? Está. Ela está sendo construída desde lá. Mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação também. 6.000 anos atrás. O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes quando ele chega a elas. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente, ora, como é que nós vamos começar a andar na luz e falar assim, não, agora eu vou dar uma descansadinha. Vou dar uma paradinha aqui, vou dormir um soninho aqui. Levantai-vos e andai. Não podemos parar. Nós temos que estar caminhando sempre, sem parar.
Agora observe, então a vinda do Senhor Jesus está à mão, até que o Espírito lá dentro, simplesmente justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E agora, bem, na vinda da pedra principal. Esse é o momento. Quando isso vai acontecer? Quando a pedra principal vai descer? Ora, quando a construção embaixo estiver pronta. Entendeu? Ela está sendo construída por quem? Por pedras. Pedras de milhares, né, de centenas de toneladas. Eu sou uma destas, você é outra desta. Estão entendendo? Quando a última pedrinha for colocada lá, o que vai acontecer? A pedra de coroa desce. Estão entendendo? Desce para quê? Para fazer o acoplamento, fazer o complemento total, está lá, da pirâmide. E essa pedra é Cristo. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em você, Ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Jesus disse aquilo, vem, agora teremos, temos um ministério vindo, que é exatamente como a vinda de Cristo. O que aquele ministério identifica? A vinda do Senhor. Presta atenção. Isso aqui, esse parágrafo isolado, talvez vai chegar em você a qualquer momento. Como já parou aí na porta, já fez vídeo aí na porta, já fez gravação aí na porta. Um deles, que são vários. E eles se baseiam nessas expressões. Agora teremos, temos um ministério vindo. Então não é ele, é um outro que ele estava anunciando. Você crê nele como profeta? Ele é profeta. Entendeu? Ele é profeta. Para te enganar, ele diz assim. Certo? Ele era um profeta que estava anunciando outro profeta. Mas o irmão Branham estava anunciando quem? A vinda do Senhor. Parágrafo 34, finalização aí, Agora temos um ministério vindo que é exatamente como a vinda de Cristo. Por que tinha que ser idêntico à vinda de Cristo? Tinha que ser seguido de sinais, prodígios e maravilhas. Sinais proféticos. Estão entendendo? O que aquele ministério identifica? O que ele identifica? Vamos dizer junto? A vinda do Senhor. É isso que esse ministério vem fazer. Estão entendendo? Ele não vinha anunciar outro profeta, mas a vinda do Senhor.
Olhe isto no mundo hoje e observe o que Khrushchev, aí está Khrushchev, certo? A pronúncia é Khrushchev, Nikita Khrushchev, que significa o quê? Hein? É uma mistura de ferro e de barro, não é? O trem lá? Uma confusão. A irmã Brana fala sobre isso aí. Olhe isto no mundo hoje e observe o que Khrushchev, ele viveu nos dias do irmão Brana. Eu vivi no seu dia também, no tempo do seu governo. Nikita Khrushchev, que era o comandante do sistema comunista russo. Aí ele morreu, veio um outro, até que culminou no Mikhail Gorbachev. Foi o homem que derrubou, né? Deu uma... Aí, ó, esse aí é o Nikita Khrushchev. Vê se você acha aí também o Mikhail Gorbachev, que é o cabeça mais redonda. Por favor. Eu vivi no tempo do governo desse homem aí, ó. Certo? Era ele lá, era o Kennedy cá, entendeu? E assim nós tivemos esses fenômenos, né? Vamos dizer assim. Aí é o Mikhail Gorbachev, o homem que assinou a Glasnost. Estão entendendo? Que derrocou com aquele comunismo imperialista, vamos assim dizer, chamar, né? Imperialista por quê? Porque exercia um poder demoníaco na força. Ele veio, deu uma abrandada. Ele saiu, ficou estava com o nome agora, saiu da cabeça. O bêbado. Entendeu? Como é que era o nome dele? Quem se lembra? Hein? Não. Gorbachev. Mikhail Gorbachev foi esse que nós mostramos por último. É o outro que hã? Não é Khrushchev, não. Nikita Khrushchev era outro. Aí era o Yeltsin, Boris Yeltsin. Certo? Boris Yeltsin. Vai até que cai. Depois do Boris Yeltsin, então entrou esse ditador que está lá e vai ficar até ir para o lugar dele. Estão entendendo? Que é o Vladimir Putin. Esse é um comunista disfarçado, né? Porque antes ainda existiam eleições, agora não existe mais. É ele que manda e o opositor vai para o pau. É assim. Que está dando sustentação também para Venezuela. Vamos deixar isso para lá. Olhe isto no mundo hoje e observe. Khrushchev está dizendo, todas estas outras grandes coisas e grandes conflitos ao redor do mundo estão à mão. A qualquer hora, poderia virar pó em qualquer segundo, isto é certo. E se aquilo, nós sabemos que isto está próximo. Qualquer pessoa sensível pode ler isso no jornal ou ouvir no rádio e saber que aquilo está perto. Bem, recordem,
Cristo vem para a sua igreja antes daquilo acontecer. Por isso, não precisa ficar com medo, não. Aperto, todos nós já estamos passando, certo? Mas medo daquele fogo e daquela língua apodrecendo e daquele louro saindo, você não precisa ter, não. Antes daquilo vai haver um rapto. Aí depois sim. Agora, ai de quem ficar. Tá? Onde eu parei? Aquilo está perto, bem, recordem. Cristo vem para a sua igreja antes daquilo acontecer. Então, quão perto está a vinda do Senhor Jesus? Talvez antes que esta reunião termine nesta noite. Estamos no fim do tempo, certamente é verdade. Observe a igreja como ela vem, como ela move. Somente tome isto em sua própria mente. Vocês, historiadores que estudam história, observe a igreja luterana sob a justificação. Saiu recentemente do catolicismo. Observe isto movendo. Então observe o Wesley se aproximando mais um pouquinho em santificação, combinando com as Escrituras. Observe bem no meio o Wesley. Então a coisa seguinte que veio foi a era pentecostal, que nós já mencionamos. Nasceu sob o poder do Espírito. A justificação e a santificação floresceu, e os frutos verdes vieram. 9 dons: línguas, interpretação, cura, expulsão de demônios, maravilhas, e assim vai. 9 dons. Eram os frutos do Espírito daquela planta que nasceu. Novamente, lá em Lutero cresceu, em Wesley frutificou com os pentecostais. Agora é hora do amadurecimento daqueles frutos que nasceram em Pentecostes. Amém? Essa é a hora que nós estamos vivendo. E os frutos, a espiga agora está na hora de virar de cabeça para baixo. Certo? Quem mexe com a roça, gente, é de fazer a gente ficar religioso. Está ali aquelas espigas todas de cabeça para cima, né? E o sol e a paia vai amarelando, começa a amarelar, vai endurecendo tudo por dentro. De repente a paia está sequinha, de repente a natureza esfria para a chuva cair. O que a espiga faz? Amolece o talo embaixo e faz assim, ó, vira de cabeça para baixo. Por que ela tem que fazer isso? Que se ela não virar de cabeça para baixo, ela vai apodrecer. Certo? Por quê? Porque a cabeça da palha é furada. A água vai entrar aqui e ela vai apodrecer. Então o que a espiga faz? Vira de cabeça para baixo. Aí pode chover. Ela está madura e está protegida. Aí o lavrador vem. Antigamente era quebrada espiga a espiga. Eu fiz isto muito. Quebrada espiga por espiga. Você também fez isso. Estão entendendo?
Era ir quebrando e jogando ali no montinho. Depois pegava os montinhos, juntava tudo. Depois levava para um determinado lugar. Naquele tempo era debulhado na unha ou no porrete. Entenderam? Eu fiz isto muito, mas o agricultor tem prazer. Quando termina o pano, era um panão de 10 por 10 assim, espalhado num terreiro limpinho, bem planadinho, arrumadinho, e aí, o arroz, no milho, no feijão. O feijão era na vaga. Não entendi, está mandando embora? Ah, está na hora. Deixa eu terminar só esse parágrafo aqui então, e tolere um pouquinho. Então a coisa seguinte que veio foi a era pentecostal. Então a era pentecostal foi a restauração dos dons, os dons espirituais. É o que eu acabei de falar. Agora observe a era vindo. A era vindo agora, até a pedra principal. Vem o que quero dizer? A vinda do Senhor feita conhecida. Então não precisa de vir outro, não. Já está tudo feito agora. Certo? Não tem que vir outro. Já está tudo conhecido agora. O que está faltando? A última pedrinha da pirâmide ser colocada. Aí quando isso acontecer, o resto é com ele. Ele é a pedra. Ele é a pedra principal ou de coroa. Estão entendendo? É isso aí. Deus, fora de toda a criação, simplesmente esperando a igreja encontrar a posição de seu lugar, o seu encaixe na pirâmide. É só isso. Certo? 1 Coríntios 11, 29. É só você ir lá. É aí que está o grande fator. Nós vamos parar aqui. Não tem mais. Se nós pudéssemos ler o menos 37. Espera aí. Problemas com isto agora, com quase todos que eu encontro, eu ia sair. Nós estávamos tomando um contraste. Isso aqui é um parêntese. Ele foi fazer uns exames, teve que beber um contraste. Certo? Eu tenho que fazer um exame físico. Vocês sabem, se nós vamos ao estrangeiro, vocês missionários e demais sabem disto. Quando eu estava fazendo o exame, eles me deram ou me levaram a um quarto lá, eu tinha que beber aquele velho contraste, certo? Aquele velho contraste. Parecia para mim como uma pasta de farinha ou algo, e eu tinha tomado. E saía de lá, sentava, esperava por meia hora para ver se aquilo saía do meu estômago ou não. Eu olhei por ali e lá havia uma pequena mulher, parecia que ela estava quase para morrer, ela estava tão mal, né? Pequenas pernas e pequenos braços, e eu continuei me movendo deste homem para aquele homem, deste homem para aquele homem, me aproximando dela até que eu desci até onde ela estava. Parecia que aquela coisa pobrezinha estava quase para morrer, e eu me aproximei dela e eu disse: me desculpe, senhora. Ela disse: como vai? Oh, ela estava tão enferma. E eu disse:
disse: qual é o problema? Ela disse: eu fui a Tucson visitar minha filha, eu fiquei doente e eles não podem descobrir o que há de errado. Eu disse: uma coisa eu desejo lhe perguntar. Eu disse: eu sou um pregador do Evangelho. É você cristã? Está você pronta para ir se aquela hora vier? Ela disse: eu pertenço a tal e tal igreja. Eu disse: esta não foi a pergunta que eu te fiz. É você uma cristã cheia do Espírito de Deus e pronta para ir quando Ele te chamar? A mulher nem mesmo sabia a respeito de que eu estava falando. Vem, que condição triste em que o mundo está. Nós vamos ficar aqui no 40, tá ok? Deus abençoe a todos vocês. Domingo de manhã nós estaremos aqui. Eu não sei não. Eu estou pensando que eu vou ficar meio religioso, viu? Porque vai entrando em coisas boas demais e a gente não tem jeito de se dominar, né? E assim nós vamos dar sequência na próxima reunião. Deus os abençoe. Pedido de oração para a irmã Emanuele de Piripiri. Não é de Piripiri, é de Capitão de Campos, né? Que completa mais um ano de vida amanhã. Irmã Emanuele, Deus te abençoe. Cada vez mais e mais e mais. Então. Ore pela irmã Emanuele. Ore pelo Silvinho também, que está completando o primeiro. Amém, aleluia, graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé, irmãos. Igrejas em conexão, irmãos em conexão, todos. Vamos juntos orar. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nossos corações estão alegres por tudo que o Senhor nos concedeu através do que ouvimos. Cremos, ó Deus, na perfeição, que é o chamado feito pelo Senhor a cada um de nós, para então nos revelar o mistério, nos fazer compreender aonde estamos e quem somos. Deus querido, nessa hora em especial, oramos em favor da irmã Emanuele, do Silvinho, que o Senhor concedeu a eles mais vida, vai conceder a ela, cremos, ó Pai, saúde, sabedoria do alto, para se manter no posto do dever como uma cristã, conceder saúde ao Silvinho, que cresça, Senhor, sobre os teus cuidados, que não falte, ó Deus, a orientação correta, para que ele também venha ser, ó Deus, guiado pelo teu Espírito Santo. Assim pedimos, ó Deus, por cada um de nós, continua a nos guiar, Senhor, a nos orientar, continua mantendo essa unção sobre o nosso pastor, ó Deus, para que então ele possa nos ajudar nesta caminhada, e assim, ó Deus, possamos prosseguir, sabendo que estamos no que é verdadeiro, crendo que o Senhor é a força da nossa vida e pedindo que o Senhor nos livre e guarde de todos os males, Senhor, e nos prepare para a hora da tua aparição. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, pois oramos a ti em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.